Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Centro de Estudos Jurídicos das Faculdades Trilógicas KEP e Pacheco. E hoje, então, estamos aqui novamente, eu, Marina Levinsky, Dr. Rodrigo Pacheco, doutora Natália Stein, somos integrantes do SEJUR e também integrantes da Escola de Mediação Psicossócio-Integrativa, que hoje vamos tratar justamente de mais uma temática dentro da nossa escola de mediação, que é a escola justamente que faz essa integração das chaves, dos conceitos e dos conhecimentos advindos da ciência trilógica com a ciência da mediação de conflitos. E o tema de hoje, então, será o tema do conflito e da inversão, um tema muito importante para a atualidade. Mais do que nunca a gente vê conflitos, né, cada vez mais se manifestando na vida íntima, na sociedade, e a gente vai tratar um pouco dessa questão sob a perspectiva da inversão, que podemos dizer assim, talvez um dos maiores contributos da escola KEP e Pacheco, uma descoberta do cientista e psicanalista Norberto Kepp, que explica bastante, né, as causas, né, dos conflitos, o porquê desse comportamento conflituoso, bélico do ser humano. Muito bem, vamos dar sequência então, que a gente trouxe uma explicação de Norberto Kepp sobre justamente o conceito da inversão. Eu vou fazer uma leitura muito breve aqui. Então ele explica que assim como os nossos olhos captam as imagens de cabeça para baixo, aqui não sabemos se todo mundo tem esse conhecimento, mas pela natureza, né, pelo orgânico físico do ser humano, a gente capta a imagem de ponta cabeça para serem depois automaticamente desinvertidas pelo próprio cérebro. Então quem desinverte a imagem que a gente capta pela retina é o cérebro. A nossa percepção também parece captar a realidade invertidamente. E por um motivo ainda não muito claro, provavelmente devido à inveja pessoal e principalmente à social, que influencia muito o indivíduo desde o nascimento, tanto no sentido de querer destruir a sua felicidade, como no de ensiná-lo a invejar a felicidade alheia. Então essa percepção, na maioria das vezes, permanece invertida em nosso íntimo, e isso nos leva a sentir o que é bom como mal e o que é mal como um bem. Então aqui uma explicação científica muito clara, mas acho que vale a pena a gente trocar uma ideia aqui juntos. Então a explicação ela é simples no sentido de dizer, assim como os olhos captam as imagens de forma invertida, nós também percebemos a realidade de maneira invertida. E só que, diferentemente dessa captação da imagem que o cérebro desinverte, no campo da percepção íntima, esta percepção chega invertida e permanece invertida, aí dependendo de uma autoanálise, de uma percepção, para poder perceber que está tendo esse contato com a realidade de maneira invertida, no sentido de ver aquilo que é bom como um prejuízo, como algo ruim, um sacrifício, né? E aqui podemos citar inúmeros exemplos, como, por exemplo, o trabalho, se esforçar, acordar cedo, não brigar, não fazer intriga, né? A gente vê isso assim como algo que você tem que segurar, e o mal como um bem, né? Então, aí, às vezes, justamente as atitudes, a gente escolhe coisas que são ruins para nós, né? Então, justamente brigar, não acordar cedo, né, ter preguiça e uma série aí de outras atitudes. Professores, gostariam de fazer algum complemento aqui nesse conceito de inversão de Norberto Kepp? Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, professora Marina, professora Natália. A inversão é, acima de tudo, uma maneira de ver tudo na vida, né? Ela não está só em um departamento. Está apenas no departamento afetivo, ou está apenas no departamento social da vida humana. A inversão se aplica a todas as dimensões da vida pessoal, biológica, psíquica, espiritual. É uma maneira de ver o mundo de uma forma de cabeça para baixo.
né? E só para complementar que no caso a questão no campo da justiça, quantas vezes nós achamos que é mentira? É um grande benefício, né? Que a verdade é um problema seríssimo. Então, isso já é um exemplo na área da justiça, na área da mediação, né? O falar a verdade, né? Ser sincero, ser transparente, é um sinal de fraqueza, né? Ou um sinal de força. Então, isso também é uma questão que as pessoas precisam aprender a ver esses sinais, né? Para nós entendermos e corrigirmos e desinvertermos essa percepção para poder conduzir, obviamente, da melhor forma possível, a resolução do conflito, né? Muito bem, porque tudo que disseres poderá ser utilizado contra ti no tribunal, né? Então, realmente, eu acho que no campo jurídico, né, isso é até um jargão, assim, né? A gente vê nos filmes essa cultura mesmo, né? Do medo da verdade, do prejuízo da verdade e realmente Isso. Em vez de a verdade vos libertará, isso a verdade vos condenará, né? condenará. Muito bem. Muito bem, e aí a gente traz aqui um quadro explicativo, só para a gente trazer um pouco mais de exemplos práticos, né, dessa lente invertida que nós temos na sociedade, e o ser humano carrega isso no seu interior, e a gente vê uma série de exemplos, né, na vida cotidiana. Então, a percepção é que, por exemplo, a guerra poderá trazer a paz, né? Então, se eu estou com um estado de conflito, uma situação conflituosa, e se instaura uma guerra, essa guerra poderá levar à paz, é um caminho para chegar à paz. Que a briga, a discussão, ela vai trazer um entendimento, né, de algo que precisa ser discutido, que aquilo é uma tentativa de fazer aquilo ser objeto de entendimento mútuo, que a disputa vai trazer a solução, né? A agressão pode levar à compreensão, né? Então, alguém que agride, na verdade, está, no final de contas, querendo ser compreendido. Alguém que está triste, o que deseja é atingir a felicidade, que através da violência, né, pode-se atingir o afeto. A raiva vai levar ao crescimento. A perda, né, de algo pode trazer como consequência algo maior, algo melhor, né? E o processo, é que o processo é o processo judicial mesmo, né, o conflito, a contenda, como uma forma de estar perto, uma forma de aproximação. Isso a gente traz assim, o pessoal que não é da área talvez não conheça, né, essa percepção, mas a gente conhece isso muito na formação dos mediadores de conflitos, que somos mediadores, somos advogados, somos mediadores também. Essa percepção justamente de que esse cenário aqui de guerra, de briga, de disputa, é algo que poderá levar lá à paz, ao entendimento, à solução e à compreensão. É claro que sim, a mediação de conflito, sim, aí é o neutro que entra no meio para poder tentar conter, né, os efeitos aqui nocivos desse primeiro rol, para chegar lá nesse segundo né, essa segunda relação aqui de situações que já são positivas. Mas a gente traz uma proposta de desinverter essa lente para que a gente compreenda algo muito fundamental que a gente já trouxe ali na primeira explicação, de que, na verdade, essa atitude de guerra, de briga, de disputa, de agressão, imaginar que isso vai levar a algo positivo é algo invertido na base. E o que a gente traz, que na prática é sutil, mas faz toda a diferença na percepção, e que seria essa lente desinvertida, é que quando uma pessoa está em guerra, está em briga, em discussão, em agressão, em violência, o que ela está fazendo na base é atacando, negando, destruindo, deturpando algo que estava bom, perfeito, bom, belo, verdadeiro. Então, a paz, o entendimento, a solução, né? Então, a base é boa. Quando a gente destrói, nega, deturpa, a gente vai estar nesse cenário. O que tem que fazer? Voltar para a base,
né? Então, claro, a gente está num estado de guerra, volta à paz, mas não é que a guerra levará à paz, essa seria uma percepção invertida em razão dessa visão geral, né, invertida que nós possuímos. Então, você está dizendo, professora, que o conflito, que geralmente entende-se assim, né, que o conflito é uma grande oportunidade de crescimento, que através do conflito nós então chegaremos à paz. Então, o que está de errado com isso, né? Eu acho que é uma pergunta... É uma questão invertida, né? É reflexiva, é uma pergunta reflexiva, né? E eu acho que esse é o ponto, né? O que está de errado com isso? E aí eu acho que vem a escola psicossócio integrativa, quando ela integra esses conhecimentos no campo da mediação, da solução, da pacificação de conflitos, ela traz justamente essas chaves. E o que a gente vai estudar um pouquinho agora, inclusive na oportunidade de hoje, é justamente isso. Olhar o conflito, claro que a gente compreende esta necessidade de normalizar, né? A gente conhece essa expressão no meio da mediação da normalização do conflito, no sentido de compreender que ele faz parte do dia a dia. Mas nós temos que compreender que ele não é um estado natural, essencial. Ele é normal, mas ele não é natural. Ele é um estado de negação a algo que está bom. E por que eu estou fazendo isso? Aí vem a pergunta-chave, a causa do conflito. Aí muda a perspectiva de forma sutil, mas devastadoramente impactante na forma de se compreender a situação, de que o conflito em si não é bom, mas olhar para o conflito e compreender o que está causando aquele conflito, aí sim eu tenho uma chance de pacificá-lo, de encontrar alguma solução que possa ser duradoura, inclusive. E aqui falando em termos, né, de mediação, a mediação ela trabalha com essa preservação do vínculo, né? Então são relações que visam preservar o vínculo, né? Que é justamente preservar o bem que aquela relação tem, né? Então, por exemplo, numa família, a preservação daquele vínculo, dos filhos, numa empresa, a preservação do patrimônio da empresa, que muitas vezes sustenta ali muitas pessoas, né? Principalmente em empresas familiares, né? Que aquela empresa muitas vezes sustenta uma família e nós temos tanto o vínculo familiar como a questão da manutenção da empresa. Então, o que nós trazemos na Escola de Mediação Psicossócio Integrativa é justamente esse conceito da inversão, porque nós não temos como preservar esse vínculo se nós não conhecermos essa inversão que cada parte tem, né? Então, a pessoa vê como que nós vamos mediar, preservar aquele vínculo, se a parte não vê que, no fundo, ela não quer aquele bem, por conta da inversão, né? Então, no fundo, ela tem uma inversão na base, né? Então, que justamente é o que está gerando conflito, né? Então, aquele conflito, ele surge justamente por essa negação do bem, por essa não aceitação e destruição daquele bem, né, que elas têm. Então, o mediador, ele precisa ter esse olhar amplo, né, para as causas do conflito, e esse olhar amplo engloba justamente o conhecimento da inversão. Só para complementar, é ter a consciência do conflito para viver o entendimento, né? Ter a consciência do que causa para conseguir viver a paz, viver a harmonia, viver o entendimento. Exatamente. É justamente porque a mediação, ela visa preservar esse bem, né? Então, a parte, ela precisa ver que ela nega aquilo, que ela não está aceitando aquilo por alguma razão, para que, então, ela possa vivenciar, né, esse bem que ela tem. Isso, porque nós... fazer uma autorreflexão, uma autoimplicação, né? Cada um de nós nas nossas vidas. As atitudes que possuímos, por vezes, justamente prejudicam algo bom que possuímos, né? Então, as nossas atitudes acabam atacando boas relações, bons trabalhos, né? A empresa que possuímos, até a atitude de entrar numa briga, numa contenda, às vezes destrói algo que está muito bom, que é justamente o que a professora Natália está dizendo, que é aquele vínculo que está na base. Então, a base é boa, né? As nossas atitudes que são contrárias à preservação desta base boa, né? Dessa essência boa, bela e verdadeira.
E aqui, então, a gente traz essa importante diferença que desinverte a percepção da natureza do conflito. Ou seja, não é o conflito que leva ao entendimento, não é a discussão que leva ao entendimento, e sim o conflito decorre de uma atitude que já rompeu, que antes rompeu com o entendimento que havia na base do relacionamento e que agora precisa ser restabelecido. Então, é claro que eu preciso lidar sem julgamento, normalizar esse conflito, essa atitude invertida para poder voltar ao que era bom na base, mas não é o conflito que está levando a essa paz, esse conflito é o que está justamente atacando e deturpando aquilo que existia de bom na base do relacionamento. E aqui a gente traz uma explicação de Norberto Kepp. Ele apresentou isso num programa de TV Stop, de número 447A, que foi ao ar em 3/7/2024, no ano passado, e que ele traz justamente essa percepção, essa luz, né, a respeito dessa questão da guerra e da paz, né, que a gente vê ser bastante disseminada na sociedade, nos meios de comunicação, né, de que a guerra leva à paz. Então ele explica que guerras, no geral, são tidas como uma necessidade para defender interesses de uma nação em relação à outra. O grande problema desta questão está bem refletido naquele provérbio romano: se você quer a paz, então prepare-se para a guerra, né? Si vis pacem, para bellium, né? Um brocado romano aí bastante comum, bastante famoso. Então ele explica, então, se o indivíduo quer a paz, ele entende que precisa entrar em guerra com os outros países para resolver questões externas e internas do país. Mas o correto seria dizer: si vis pacem, para pacem. Isto é, se você quer a paz, prepare-se para a paz, faça a paz. Se você quer a paz, você deve procurar a paz e não a guerra. Então aqui é um aspecto bastante relevante para a gente refletir, porque nós costumamos dizer que desejamos a paz, né? Então a gente vê uma guerra, né, enfim, sendo declarada, a gente se compadece, né, das famílias, das crianças, das pessoas que sofrem, dos civis, dos próprios jovens envolvidos, mas e dentro de casa? A gente também está em guerra. As famílias vivem em guerra, os casais vivem em guerra, as pessoas vivem em guerra, né? Por quê? Porque a gente acredita que essa guerra vai atender os nossos interesses, que a gente vai atingir aquilo que a gente tem de interesse no fundo, os nossos interesses genuínos, que na base nós temos um bom interesse, e é por isso que a gente age de forma então bélica, que nós discutimos, para defender avidamente aquilo que acreditamos. Mas o Dr. Kepp está dizendo, isto é uma inversão na percepção, porque se você deseja algo bom, comporte-se de maneira compatível. Então, se nós desejamos a paz, façamos a paz, a começar por onde? Pelo próprio interior, pelo próprio conhecimento dessas más intenções, essas atitudes que levam à destruição das coisas boas que possuímos na vida. Inclusive, esse provérbio romano, né, se você quer a paz, então prepare-se para a guerra, ele é por si um conceito invertido, porque da guerra nunca adveio nenhum bem, da guerra nunca adveio nenhuma paz, né? Então as nações são destruídas, né? A economia de um país é destruído, isso traz fome. Então não existe nenhuma paz, né, da guerra, mas nós precisamos então, ao contrário, né, trabalhar pela paz, para execução dessa paz, né, para vivência dessa paz. E o ser humano precisa perceber que ele não quer a paz, né, que ele vê na paz uma fraqueza e na guerra uma força. E é justamente o contrário, né? A pessoa pacífica é a mais forte, é a que tem mais força interna, né? Força interior de segurar as emoções patológicas, né? Essa tendência da gente entrar em discussão, entrar em contenda. Muito bem. Então, esse si vis pacem, para pacem, a nossa escola justamente tomou como espírito norteador da escola, então, de mediação psicossócio-integrativa, que é um provérbio latino que é homenageado justamente na capa da nossa cartilha de mediação psicossócio-integrativa, que nós publicamos neste ano, e que também, então, pode ser equiparado a uma frase de Norberto Kepp que explica: se
não estrague o bem e você estará nele. Então, se vis pacem para pacem. Então, lembrando daquela comparação que fizemos no inicial, não estrague a paz, não estrague o entendimento, não estrague, né, as coisas boas que possuímos, que nós permaneceremos nele. Mas, fato é que nós estragamos. Aí é que vem a questão de conscientizar, como o professor Rodrigo muito bem falou, a conscientização é que vai levar, então, a essa pacificação, a essa solução. E aqui um conceito bastante importante, né, que a gente traz, que o conflito, então, ele já é um efeito, ele já é um sintoma, ele já é consequência de algo que já aconteceu. Então, ele é um efeito e um sintoma de uma atitude de negação, deturpação e ataque a essa realidade essencial, boa, bela e verdadeira, que existia antes das pessoas entrarem em conflito com ela. Então, a gente que trabalha em mediação, né, a gente costuma tentar compreender com os mediandos como era a situação antes do conflito acontecer, para entender em que momento que ele começou a acontecer, para tentar compreender as causas e fazer o quê? Recordar aquilo que está na base, né? Fazer essa visão, essa percepção do que é bom, belo e verdadeiro, o que é o bem que precisa ser tutelado, precisa ser protegido. Então, nesse sentido, a Escola de Mediação Psicossócio-Integrativa considera que, embora o conflito não seja positivo em si, é positiva a visão das suas causas e efeitos. Aí, professor Rodrigo, aí é a resposta, então, da pergunta que o professor fez. Então, a diferença o conflito não é positivo em si, como a professora Natália muito bem disse, porque a guerra não traz bons frutos, mas é positiva a visão das suas causas e seus efeitos, ou seja, as atitudes que levam ao conflito e quais foram os seus prejuízos. Através dessa conscientização, quais foram as atitudes que levaram ao conflito e quais são os prejuízos, ou seja, quais são as desvantagens que aquela atitude está trazendo em relação àquele bem que está na base, aí existe uma verdadeira chance de uma mudança de atitude, de uma tomada de decisão para solucionar, para apaziguar essa dificuldade que se está vivendo. Então, por exemplo, né? Numa situação de briga de trânsito, a pessoa raivosa parte para cima do outro e justifica sua atitude violenta na postura do outro, que o teria agredido verbalmente antes, portanto, que estaria se defendendo. Contudo, uma pessoa que é pacifista de maneira alguma reagiria desta forma, mesmo que tivesse sido gravemente ofendida. Portanto, quando alguém reage de forma violenta a determinada circunstância, por exemplo, é porque este estado de violência já está latente em seu mundo interno, não dependendo exclusivamente a atitude de outra pessoa para emergir. Tal entendimento é fundamental para que não se projete no outro a responsabilidade por estes sentimentos ruins. Então, aqui entra a percepção, né, das causas dos conflitos, dos problemas, das patologias que geraram aquele conflito. Então, por exemplo, né, a percepção da projeção é justamente a interiorização, né? Então, Santo Agostinho já diz, né, que o homem interiorizado é um homem bom, são. Por quê? Porque quando a pessoa percebe o mal que ela tem, ela deixa de atacar o outro, ela deixa de acusar o outro, né? Ela se vê responsável, corresponsável por aquele conflito. Então, ela começa a trabalhar em conjunto com a outra parte para que ambas cheguem a uma solução, né, que seja melhor para ambas, né? Aqui falando de uma mediação de conflitos, né? Então, quando a pessoa ela percebe essa parte negativa, ela também acessa as qualidades que ela tem. Então, ela reconhece aquele bem, ela passa a reconhecer aquilo como um bem e trabalha, então, para aquele fim comum, né? Então, a importância que nós damos ao aspecto da interiorização, né? A percepção das causas dos conflitos para que a mediação seja bem sucedida, né? Então, essa é a importância dessa percepção. E nesse aspecto, né, eu gostaria de destacar essa percepção que temos no senso comum,
de que nós reagimos de determinada maneira sempre em função de uma atitude que outra pessoa ou determinadas circunstâncias nos obrigaria, né, nos obrigou a tomar. Então nós temos essa percepção de que nós reagimos, como por exemplo aqui, né, no texto, a uma briga de trânsito, porque outra pessoa tomou uma determinada atitude irresponsável, né, ou enfim, fez algo ali que nós não gostamos, nos colocou em risco, e aí justificamos aquela atitude, né, raivosa na atitude do outro. E aqui a gente traz justamente essa reflexão, né, de que isto se auto-perceber nas reações é uma forma de se conhecer. Né? Então, porque uma pessoa pacífica não reagirá de forma violenta. Né? Então, esse é um aspecto muito importante que justamente já dialoga com um dos conceitos muito importantes que advém da ciência trilógica, que é o fenômeno da projeção. Né? A nossa tendência é projetar no outro ou na circunstância a razão de uma determinada atitude que reside no nosso interior. Então, vou falar um pouquinho aqui, aproveitando. Nesse caso, que nós achamos que sempre os outros, né, são responsáveis pelos nossos sentimentos internos, aquilo que nós sentimos, a responsabilidade do outro. Isso me faz lembrar aquele francês, o Jean-Paul Sartre, na peça de teatro dele, né, que fala que o inferno são os outros, né? Que significa que a maneira como os outros nos veem e nos julgam é o problema, né? Mas, na verdade, é o nosso interior, né? Então, não é o outro que é responsável pela maneira que a gente reage, né? Assim como a pessoa que tem boas intenções é a pessoa que quer ver as suas más intenções. Então, no conflito, você quer saber quem tem boas intenções? Não é aquele que fica apontando o dedo e dizendo que o problema é exclusivamente o outro. Porque a pessoa que tem boas intenções é aquela que também aceita ver as suas próprias más intenções. E a pessoa que é mal intencionada não aceita de forma nenhuma de reconhecer que ela também é causa do conflito, corresponsável pelo conflito. Isso, nesse aspecto é bastante importante, né, a gente destacar o papel do mediador, né, como terceiro neutro, né, um especialista na gestão de conflitos, através das técnicas da mediação, né, sem julgamento e sem inferência nesse processo de autopercepção, utilizar as técnicas da mediação, como, por exemplo, as perguntas reflexivas, autoimplicativas, as demais técnicas, né, de validação de sentimentos ou mesmo inversão de papéis, de maneira que ajude a cada uma das pessoas que está envolvida ali naquele conflito a fazer esse mergulho, né, para o seu interior, fazer essa autopercepção. E nessa linha, né, professora, do que você disse, as escolas de mediação, geralmente, elas apresentam as técnicas de mediação, né, no sentido de que o mediador deve transformar as partes, né, de adversários em parceiros, ou transformar aquele conflito de destrutivo para positivo. Mas como fazer isso, né? Nós não temos como fazer isso sem o conhecimento das causas que geraram os conflitos, que geralmente estão na projeção, na inversão, né? Então, de ver a culpa só no outro, de ver todos os problemas só no outro, ou de ver o bem de maneira negativa, né? Então, nós chamamos a nossa escola de psicossócio-integrativa porque ela integra essas técnicas de mediação que já existem a esses conhecimentos, né, da ciência trilógica. Então, nós trabalhamos nessa perspectiva, né, de transformar as partes de adversários em parceiros, mas como? Através dessa visão das causas dos conflitos. Exatamente, justamente então, como a professora Natália trouxe, né, então esse é o grande contributo da escola psicossócio-integrativa, né, que é fazer essa junção, né, então como utilizar as técnicas, né, já consagradas pela mediação de conflito, pelo CNJ, pelas escolas, né, tradicionais da mediação,
com esse viés de auxiliar nesta autopercepção das causas dos conflitos, né? Então, essa escola, ela propõe uma nova abordagem que integra justamente essas teorias e técnicas tradicionais com os conhecimentos científico-clínicos da ciência trilógica, né, que vai tratar justamente as causas subjacentes dos conflitos humanos, como o professor Rodrigo muito bem falou, que seriam essas más intenções, esse ataque, né, ao bem, ao belo e à verdade. E aí, com isso, a gente introduz dentro do campo da mediação de conflitos o que chamamos de teoria das causas dos conflitos, que apresentamos justamente nesse livro, que fizemos a publicação, né? Fizemos a publicação nesse ano que passou, e convidamos a todos, inclusive, né, a ler, a se ambientar, porque é um trabalho realmente que vem para auxiliar gestores e mediadores de conflitos a entender o como, né, como a professora Natália falou, como fazer isso. E para a gente poder trabalhar com o campo dos conflitos, não tem como segregar, né, do campo das emoções e das percepções dessas intenções ocultas, né, que ficam lá submersas no interior de cada um de nós. E esse trabalho, ele vem agregar, né, a chamada cultura da paz, né? Então, nesse sentido, né, se você quer a paz, prepare-se para a paz. Então, nós estamos lançando aí um trabalho, né, prático, que cada um pode se tornar um pacificador, né, através de uma profissão que realmente existe e, enfim, poder ser um agente, né, de transformação da sociedade, né, de um pacificador social. Isso, então, pegando carona aqui no que a professora Natália trouxe, a Escola de Mediação Psicossociointegrativa também forma mediadores, nós temos cursos disponíveis, né, no site das faculdades trilógicas, formamos agora, terminamos de formar uma turma de 10 alunos, já estamos na 3ª turma, próximo ano, agora em janeiro, provavelmente começaremos a 4ª turma, então ficam todos convidados, quem tiver interesse, né, em trabalhar de forma prática na solução de conflitos, na pacificação, atuando como mediador propriamente ou simplesmente conhecendo, né, esse universo dos conflitos, das causas subjacentes e da maneira prática de lidar com isso de uma forma mais coerente e principalmente, né, buscando a conscientização, que eu acho que é a grande chave que a escola trabalha, né, que seria então essa conscientização das verdadeiras causas. Então o objetivo da mediação é propor uma oportunidade de diálogo, e a gente traz aqui também, complementa, né, a questão do diálogo interno, que é necessário que se faça antes até de começar a dialogar com o outro, para que se tenha uma conversa produtiva e que possa levar realmente a uma solução pacífica daquele conflito. Muito bem, com isso finalizamos então a nossa live de hoje, esperamos que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino, teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano
estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.